Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos nessa manhã. Que possamos aproveitar esses ensinamentos. Que possamos lembrar que os ensinamentos são de Jesus. Possamos refletir sobre isso. Bom, nessa manhã o Evangelho vem trazendo a reflexão para a gente sobre a cólera. A cólera, que é essa irritação forte, que é esse impulso violento que sentimos diariamente. Mas eu, particularmente, antes do Evangelho, eu me deparei com um questionamento, que eu não refletia sobre esses sentimentos, que eu nunca havia parado para analisar sobre a cólera, sobre a raiva, sobre a ira, sobre a impaciência, a intolerância. Antes do Evangelho, eu nunca tinha parado para pensar sobre esses sentimentos que sempre andam conosco no nosso dia a dia, porque quase não ficamos irritados. Adoramos enfrentar a fila. O trânsito, então, é uma beleza. Gostamos. Quando nossa mãe coloca a gente para ficar na fila do supermercado, é melhor ainda. Nós ficamos calmos, ficamos pacíficos, não ficamos estressados. Verificamos que pequenas coisas nos atormentam, nos irritam a todo instante. Então, precisamos verificar a importância do Evangelho em nossas vidas, como justamente o Evangelho nos fortalecendo contra a cólera, e que não paramos para analisar, porque se não fosse o Evangelho, nós talvez não estaríamos refletindo sobre os nossos atos. Jesus caminhava com Simão Pedro entre Cafarnaum e Magdala. E eis que Simão Pedro avista um levita. O levita era aquele auxiliar dos cultos religiosos da época. E o levita estava recitando passagens e ao mesmo tempo estava dirigindo palavras ofensivas a Simão Pedro e a Jesus. E então Simão Pedro se enche de cólera, fica irritado e começa a devolver toda aquela irritação, toda aquela agressão. Então, o levita sai assustado. Jesus então se dirige a ele e fala: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Pedro então nem pensa, já responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então pergunta: terás observado essa regra sublime neste conflito? Ou seja, diante da ofensa, diante da injúria, diante de todos os problemas que nós passamos, nós lembramos do Evangelho? Lembramos do que nós aprendemos na manhã de sexta-feira, no domingo, em todos os dias que a casa oferece estudo? Ou esquecemos da importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas? O Evangelho fala que toda essa cólera são acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão, porque nós não raciocinamos. E a gente fala: poxa, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria feito isso. Agir sem pensar. Quantas vezes a gente fala isso? E o Evangelho nos convida a usar a razão, porque é a razão que fortalece a fé. A fé sem a razão enfraquece. E assim, por vários motivos, chegamos à casa espírita. Chegamos à casa espírita procurando entender as leis de Deus,
procurando um entendimento melhor sobre a nossa vida, porque muitas vezes o que se oferece lá fora gera dúvidas. E viemos ao contato da casa espírita, viemos procurar o espiritismo, viemos também à casa espírita procurando visualizar os fenômenos, as reuniões mediúnicas, esperando as curas milagrosas. Mas também, em sua grande maioria, viemos na casa espírita procurando amenizar as nossas dores, pois chegamos aqui cansados, chegamos aqui deprimidos, chegamos aqui revoltados e procuramos a casa espírita para nos fortalecer. E muitas vezes não percebemos o grandioso trabalho dos nossos benfeitores espirituais que nos trazem até aqui. Passamos encarnações e encarnações, anos e anos, para tentar fazer com que cheguemos aqui, ou em outra religião que seja. Não percebemos o grandioso trabalho que nos envolve para que pudéssemos ouvir um pouquinho do Evangelho de Jesus, porque estamos tão presos na matéria, estamos tão envolvidos, que muitas vezes precisamos da dor batendo a nossa porta para chegarmos até aqui. Quantos e quantos convites? É um familiar que chama, é o marido, é a esposa que convida, aí a gente foge. E a gente foge, passamos anos fugindo, até que uma hora tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. O grão só germina no momento certo. E se nós já estamos aqui, é porque podemos produzir frutos, porque podemos fazer muito com os conhecimentos que nós estamos adquirindo diante do Evangelho. O Evangelho que nos fortalece para combater a cólera que vivemos diariamente. Então, nosso primeiro contato com a casa espírita, vamos parar para lembrar como que foi? Como que eu pensava e como eu penso hoje? Passado alguns dias, alguns meses, alguns anos, como que eu penso? Será que modificou o meu pensamento? Ou será que continua a mesma coisa? Bom, se não modificou, é o convite para nós estudarmos. Agora, se modificou alguma coisa, também é um convite para estudarmos, porque o aprendizado é constante. Chico, uma vez comemorando que estava fazendo, se eu não me engano, acho que era 60 anos de trabalhos espíritas, de trabalhos no bem, feliz, pergunta a Emmanuel o que era aquilo, aquele momento para Jesus. Emmanuel fala que para Jesus isso significava 6 segundos. Olha só como o aprendizado é a toda hora. Muitas vezes, por ouvir as palestras, nós achamos que já sabemos de doutrina espírita. E as outras pessoas nos perguntam se a gente estuda Kardec, se a gente estuda as obras do Pentateuco, e a gente gagueja. Ficamos nervosos porque não sabemos responder. O aprendizado é a toda hora. Então é o convite do fortalecimento através do estudo, através da razão, para você combater essas intemperanças do seu dia a dia, para você se fortalecer, porque muitas vezes esquecemos do Evangelho de Jesus. Então a doutrina é como aquele farol que ilumina aquela estrada escura e que tropeçamos e tropeçamos. E a partir da doutrina
esse farol vai iluminando a estrada e nós conseguimos visualizar para onde seguir, para onde ir, mas ainda continuamos tropeçando. Só que agora fica muito mais fácil nós pensarmos e refletirmos sobre o que nós estamos tropeçando, aonde nós estamos caindo. E na estrada escura não conseguimos identificar para onde ir e aonde nós tropeçamos. Então, é a importância desse estudo que vem nos fortalecer. Emmanuel fala para a gente: o Cristo espera que venhamos converter o Evangelho de Jesus em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora e em código de boas maneiras. O Evangelho não foi feito apenas para usar dentro da casa espírita. Se eu não sei como agir, se eu estou com dificuldade, se eu não sei o que fazer, se eu estou com dúvidas, abra o Evangelho, leia um capítulo, porque não é só mais um capítulo, é simplesmente um conteúdo reformador de almas. Ele nos reforma, porque ele coloca a gente diante conosco mesmo. Quantas e quantas vidas são resgatadas pelo Evangelho? Inúmeras. Então o Espiritismo facilita essa compreensão. Nós deixamos de lado aquele papel de pobre coitado, eu não merecia passar por isso, eu não sei por que eu estou passando por essa dor, por esse sofrimento, porque simplesmente esclarece que somos responsáveis pelas coisas que passamos, não somos vítimas, e temos que ter sempre a certeza: se a dor chegou, é a lei agindo em nosso benefício, sempre em nosso benefício, porque o Pai chama, o Pai convida a todo instante, e nós muitas vezes não queremos ouvir. Aí chega a bendita dor, que faz a gente refletir sobre nós. O Evangelho traz para a gente que temos que ser mansos e pacíficos, que é o capítulo de hoje, que temos que amar o próximo como a si mesmo, que se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe a outra, não julgueis para não sedes julgados, que quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Onde que nós iríamos refletir sobre isso? Onde? E, retornando à pergunta que Jesus faz a Pedro, nós queremos nos candidatar ao reino celeste? E a partir do relato da rainha de França, nós nos deparamos com uma questão: que uma realeza terrestre não significa uma realeza celeste. Que as mordomias que eu procuro aqui, que às vezes eu passo a minha encarnação inteira procurando mordomias, não vão comigo, simplesmente no relato forte que o Evangelho nos traz. Ensinamentos que não aprendemos na escola, ensinamentos que muitos pais não passam a seus filhos. O pai ensina ao filho que tem que tirar a maior nota da sala, que tem que passar à frente dos amigos. O pai ensina ao seu filho que tem que revidar a uma ofensa. Como que você vai deixar que o outro fale assim com você? O pai vai tirar satisfação com a professora quando corrige o seu filho. Como? Como que você corrige meu filho? Só eu posso fazer isso. E quando faço?
Não é verdade? Aonde que nós vamos aprender todos esses ensinamentos? Pagamos escolas caras, internatos, estudam o dia inteiro, colocamos os nossos filhos para estudar fora do Brasil, no Canadá, em Londres, e muitas vezes, isso é de suma importância, claro, mas onde que aprendemos os ensinamentos de Jesus? Porque no Evangelho quem educa é Jesus. Onde que nós aprendemos isso? Onde que nós aprendemos a refletir sobre nós, sobre os nossos sentimentos, a analisar? Se não fosse o Evangelho, como que nós estaríamos pensando sobre a cólera que sentimos diariamente? Então Jesus vem justamente para ensinar esses ensinamentos. Vem justamente para nos aprender a amar. Que Jesus, ele vem ensinar a lei de amor amando. Ele vem ensinar assim, exemplificando. É assim que ele ensina. E a população da época reagiu como? Com cólera. Reagiu com cólera aos ensinamentos de Jesus. Conflitos, lutas, revolta, violência, raiva. Foi assim que a população reagiu à lei de amor. E nós, diariamente, como estamos? No nosso lar, violência no lar. Pais que não conversam com os filhos, cada um em seu quarto, vendo a sua televisão, e quando sai, cada um sai no seu carro. Não consegue se reunir para almoçar, porque falta respeito, falta tolerância, falta paciência uns com os outros. Por isso que estamos reunidos em família, justamente para trabalhar isso, justamente para desenvolver esse amor que está dentro de nós, só que em estado latente. E é preciso que façamos algo para que ele desenvolva. Jesus, ele ia ao encontro de sofredores, enquanto nós, muitas vezes, fugimos. Problema, lá vem aquela pessoa, falar a mesma coisa, aquele problema, a gente foge. Ou a gente não dá ouvido. E, muitas vezes, essas lutas eram em nome de Jesus. Na época, eles usavam esse pretexto. Matei em nome de Jesus. E nós? Quais são as nossas desculpas? Quais são os nossos pretextos que usamos? Porque quando ficamos irritados, colocamos sempre a culpa no outro. Nós nunca somos responsáveis. E nos irritamos a todo instante. Nos irritamos com as ideias contrárias. Não aceitamos ideias contrárias. Nos irritamos quando fazem comparações, quando nos ofendem. Nos irritamos com a dor, porque não compreendemos porque sofremos e caímos na revolta. Nos revoltamos contra o Pai porque não queremos sentir dor. Nos irritamos quando somos corrigidos. Não aceitamos ser corrigidos. Por quê? O nosso orgulho fica ferido. Achamos que somos melhores do que os outros. Como que aquela pessoa vai me corrigir? Então, nós sempre procuramos um culpado. Nos irritamos por não saber perdoar. Porque quando não perdoamos uma ofensa, nós não aguentamos às vezes nem ver aquela pessoa perto de nós. Qualquer coisa que aquela pessoa faz nos irrita. Temos aquele impulso violento, porque não aprendemos a perdoar. Nos irritamos com o celular quando não funciona,
queremos jogar ele longe. Nos irritamos com um cachorro que fica latindo e que a gente não aguenta. Quando a gente perde o ônibus, quando a gente passa num sinal, o sinal abre e logo depois o outro fecha, nós ficamos impacientes e reclamamos e muito. Então, nós vamos percebendo quantos e quantos momentos de cólera nós passamos diariamente. Eu estava em casa na quarta-feira e fui colocar uma comida no forno. Mas a pessoa com fome é complicado, porque já muda um pouco o humor. E aquele fogão não estava funcionando. Simplesmente, eu estou olhando para minha mãe aqui, mas simplesmente, e aquilo foi me dando uma cólera. Eu fui me irritando de uma forma que eu queria pegar o fogão e jogar longe. Mas eu não tinha essa capacidade, eu também precisava me alimentar. Mas aquilo me irritou de uma forma extrema e que eu percebi que nós nos irritamos com os tormentos voluntários que criamos. Porque aquilo é um tormento voluntário. Porque eu poderia já ter ligado para alguém para consertar aquele fogão. E não. Aí eu me irritei. Aí eu falo, você vê como nós somos responsáveis? Porque poderia estar tudo bem. E eu me deixei envolver e fiquei irritada com aquilo. Então, muitas vezes nós estamos em momentos de cólera. Quando nós somos agredidos, reagimos. Deixamos nos entrar nessa sintonia e aquilo vira um duelo. Porque quem duela não tem coragem de enfrentar as ofensas e as comparações. Porque o orgulho dói, o orgulho machuca, o orgulho fica ferido. Mas nós temos que ter a certeza que nós podemos entrar nessa sintonia ou não, que nós podemos permitir ou não. E como que a gente faz isso? A partir dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Eu não me permito entrar naquela sintonia. Então aquela agressão não me atinge, não me machuca. Depende de nós. E assim, quando entramos na sintonia, começamos aquele duelo. É o revide, em que a sociedade muitas vezes aplaude. Em seu lugar, eu faria o mesmo. Se eu fosse você, eu voltava lá. Eu não ia deixar isso passar, não. Eu ia voltar lá. Eu não levo desaforo para casa, onde já se viu isso. A sociedade aplaude. Porque aquele que perdoa, aquele que deixa passar, que não reage, ele é tido como bobo, como covarde, não faz nada. Olha só, não faz nada. As pessoas falam com ele não tá nem aí, fica quieto. E aí? Mas o que queremos? Queremos os aplausos dos homens? Queremos a aprovação dos homens ou a de Deus? O que queremos? Retornamos à pergunta de Jesus. Queremos nos candidatar ao reino celeste? Lembramos dessa pergunta? Porque procuramos as honrarias terrestres. Procuramos os aplausos dos homens. Bom, e quando nós vamos nos envolvendo nessa faixa negativa, em toda essa vibração, nós machucamos muitas pessoas. Machucamos os nossos familiares, os nossos amigos, porque simplesmente agredimos verbalmente, por pensamento, emitindo ondas negativas. Você não vai conseguir, você não é capaz, nem tenta que isso não vai dar certo. Não é assim que a gente faz? Desestimulando o outro. E assim ficamos desarmonizados e jogamos toda a nossa insatisfação no outro.
Se não tivemos o bom dia de trabalho, jogamos ao chegar em casa, ao nosso filho e assim por diante. Toda aquela insatisfação a gente joga em cima do outro. Mas o Evangelho nos fala que mesmo assim nós somos a maior vítima. Por quê? Porque compromete o nosso físico. É aquela dor que volta, é aquela ferida que não cura, é aquela doença, é aquele câncer. Por quê? Pelas vibrações negativas, por aquele rancor, por aquele ódio, por aquele pensamento negativo que vamos alimentando diariamente, pois não sabemos controlar as nossas emoções, não sabemos como vamos reagir. E quando vamos ver a causa primária disso tudo, daquela doença, daquela dor, vamos ver que foi aquele não perdoar, aquele sentimento que nós guardamos a vida inteira. Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida que toda essa cólera, toda essa intemperança anulam em algumas células os recursos de defesa, abrindo-se a cultura de micróbios patogênicos atuantes principalmente nos órgãos de menores resistências. Aí a doença vai embora, aí volta. Como assim volta? Porque nós não nos modificamos. Nós continuamos com os mesmos pensamentos. Aí a dor retorna para a gente. Alimentamos aquilo o tempo todo. E para nós trabalharmos essa cólera, precisamos ter paciência, precisamos ter tolerância e principalmente precisamos ser indulgentes com o outro. Entender o momento evolutivo de cada um tem o seu momento, a sua hora. Porque se nós já podemos fazer a diferença, não vamos esperar do outro aquilo que nos compete fazer. Se já podemos pedir desculpa, não vamos nos envergonhar. Se já podemos perdoar, não vamos nos envergonhar, porque muitas vezes ficamos, o que vão pensar de mim? As pessoas sabem do ocorrido, o que eles vão achar? Não nos envergonhemos de perdoar, de pedir desculpa. Não nos ocupemos com os maus atos dos outros. O Evangelho fala isso pra gente, porque muitas vezes ficamos presos anos e anos naquela passagem, naquilo que aconteceu, naquele momento de combate, de duelo que nos deixamos envolver. Não nos ocupemos com os maus atos dos outros. Nos ocupemos sim de nos tornarmos úteis, de ajudar ao próximo, de começar a trabalhar o perdão, de começar a estudar o Evangelho, de começar a analisar sobre a cólera. Que possamos então sempre lembrar disso. E nós retornamos a Jesus. Jesus que estava se preparando para ir para o Jardim das Oliveiras. E ele então se despede dos amigos na ceia e vai para o jardim. E chama só os amigos mais próximos, alguns discípulos, para ir com ele. E quando ele estava lá, ele pede para alguns discípulos vigiar, porque ele ia orar a Deus. E, de repente, logo em seguida, chega uma corte comandada por Judas e adentra ao jardim. Jesus, sabendo do que iria ocorrer, pergunta: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. Jesus fala então: sou eu. E assim, alguns discípulos assustados vão em direção ao mestre
E Simão Pedro, que estava ao seu lado, reage. Pega a sua espada e com a espada ele movimenta e decepa a orelha de Malco. Malco também era um dos que estavam com Judas para aprisionar Jesus. Malco então começa a gritar e aquela ferida escorrendo. Jesus pega as suas mãos e coloca na orelha de Malco. E simplesmente aquela ferida cicatriza. Ele vira para Simão Pedro e fala: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Malco então fica marcado com a perda daquela orelha, pois naquela época, quem havia aquela marca era quem havia praticado crime de furto. Então ele foge, vai embora e, mesmo muito impressionado com a cura de Jesus, ele sempre lastimou que o mestre não tivesse restituído o órgão, porque ele sempre ficou com aquela marca que o envergonhava. Os anos se passaram e Malco continuou o mesmo, com as mesmas atitudes. Ambicioso, queria sempre privilégios. Mesmo depois da cura de Jesus, ele continua o mesmo. Então, depois de algum tempo, foram aprisionados alguns discípulos de Jesus. E ali se encontrava Simão Pedro, que iria ser crucificado. Malco então encontra Simão Pedro e começa a agredir, falar palavras ofensivas, debochar: cadê o mestre que não vem te ajudar? E os soldados que estavam prendendo os discípulos olham aquela situação, segura no braço de Malco e fala: se esse a quem vamos crucificar, que é importante entre os seguidores de Jesus, ajoelha-se aos seus pés, certamente és muito mais importante do que ele. Crucifiquemo-nos também. E Malco então é crucificado ao lado de Simão Pedro. E muitas vezes trazemos esse questionamento para a gente no nosso dia: quantas e quantas espadas lançamos uns aos outros? Espadas invisíveis que vibram ódio, que vibram rancor, intolerância, impaciência. Quantas e quantas espadas. Malco poderia ter se modificado, ter mudado o seu caminho depois da cura, mas não, ele fica com aquela marca, não só a marca física, mas a marca de revolta, de ressentimento, alimentando aquela situação, e vai ao encontro de Simão Pedro revidar. Vai ao encontro de Simão Pedro atingir com aquela espada, e que nós usamos diariamente, em todos os instantes. E a gente lembra de Jesus: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, meus amigos, que possamos sempre refletir sobre a cólera em nossa vida, porque estamos passando por várias e várias situações, e que, se quisermos realmente nos candidatar ao reino celeste, o Evangelho nos traz que possamos empreender esforços para dominar a cólera, pois ela nos impede de praticar muito mais o bem, permitindo assim que se possa fazer muito mais o mal. Que possamos elevar o nosso olhar e verificar a importância do Evangelho em nossas vidas para combater a cólera, a importância do Evangelho para que possamos ter paciência, para que possamos ser tolerantes, para que possamos controlar a raiva.
porque Ele faz com que nós olhemos para nós, faz com que a gente reflita sobre o nosso sentimento, que possamos ter esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir, através do Evangelho de Jesus. Que o Senhor possa nos envolver com sua paz. Graças a Deus.